Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você recebeu esse comunicado do YouTube, vem assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje o tema é muito legal, mas eu vou confessar uma coisa para vocês, já me dá nervoso, porque, cara, eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo nem pôr aqueles soros para descongestionar o nariz. Né? E hoje o tema vai ser muito legal, porque a gente vai falar de rapé, né? O rapé sagrado. Mas antes da gente chamar os convidados, agora a gente está na segunda temporada do Bate-Papo Mayhem e eu não estou mais sozinho, né? Então, aqui junto comigo, diretamente de Minas Gerais, do Mayhem, Rodrigo Celso. Como é que você está, Manão? Salve, pessoal. Aqui querendo aprender um pouco mais sobre a história do rapé. Isso acrescenta demais a história o que a gente conhece. E diretamente do Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Tiago Tamochauskas. Boa noite, galera. E lembre-se que não é o que entra pelo nariz do homem que o contamina, mas o que sai do seu coração. Aê. Cara, então, por favor, esse é o convidado do Morte Súbita de hoje, faça as honras, então, presente nosso convidado. Então, pessoal, hoje a gente vai ter a honra de conversar com o Omar Gibran. Ele está aqui falando pelo grupo Rapé Sagrado Bem TV Arco-Íris e vai contar para a gente tudo que a gente quer saber sobre o rapé, qual é a origem, o que a pessoa sente quando usa, por que a pessoa usa, quais são os cuidados que a pessoa deve ter. Mas antes disso, vamos conhecer o Omar, né? Boa noite, Omar. Conta aí para a gente um pouco sobre você, conta a sua história, como é que você passou lá do carinha que tomava hóstia ou sei lá o quê, e chegou aqui hoje em dia para dar uma aula para a gente sobre uma planta sagrada, né? Um uso de uma planta sagrada, que é o tabaco. Como é que você chegou aqui? Conta a sua história para a gente. Gratidão, Thiago. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez aí a Mayhem pelo convite. Um prazer estar aí compartilhando os conhecimentos da floresta, das medicinas sagradas, dos enteógenos, né? Aqui com vocês. Então, meu nome é Omar Gibran. Eu trabalho na casa chamada UCAI, em Goiânia. É uma casa que, dentre várias áreas que nós trabalhamos, como espiritualidade, autoconhecimento, radiestesia, reiki, a gente trabalha com o xamanismo. E dentro do xamanismo a gente firmou muito bem, principalmente com os rapés. Eu, junto com o Alexandre Wabi e o Israel Serran, a gente criou os rapés Bem TV Arco-Íris, que hoje aí é uma referência nacional nesse ramo. A gente está conseguindo aí, com bastante esforço, fazer essa ponte entre a floresta e o pessoal da cidade, né? O rapé vem diretamente dos índios. Então, os rapés puros vêm dos índios. Então, a gente está fazendo essa ponte aí com bastante trabalho, bastante amor e temos aprendido bastante. Porque os chais indígenas, né? Chais, como chama, significa um amigo querido, amigo irmão, na língua dos Ronicuins. Então, esses chais, eles nos ensinam muito com as suas atitudes corriqueiras, mas que se a gente tiver com a consciência expandida, como a gente fica quando usa o rapé, a gente consegue perceber. Então vai ser uma honra ter essa conversa aí com vocês e bora lá. Omar, Acho que para começar seria... Seja muito bem-vinda, né, ao Mayhem. E acho que a primeira pergunta é como o Thiago falou, né? Como é que você chegou nisso da espiritualidade? Por que você escolheu esse caminho, né? Como é que foi? Desde criança? A galera fica muito curioso, porque tem muita gente que vem aqui assistir também que está começando, né? Então, às vezes o cara precisa decidir, poxa, que caminho espiritual que eu vou, né, e tal. Então, você podia contar um pouquinho da tua história, né? O que você fazia, o que você estudou, como é que você chegou no rapé, como é que você chegou até aqui? É uma história até interessante, porque não é muito comum. O normal é a pessoa bater cabeça um pouco e depois chegar a um pouquinho no eixo, né? Já no meu caso foi diferente. Graças à fonte, né? Eu já nasci numa família abençoada, que quando eu estava na barriga da minha mãe, ela já consagrava ayahuasca. Então, desde bebê, eu já tive esses prazeres, essas regalias aí que me ajudaram muito na caminhada. Então, desde cedo, eu já comecei... Não me lembro qual foi a primeira vez que eu tomei ayahuasca. Nem me lembro. Então, deve ter sido desde menino aí. Foi com leite ninho, mas já né? Leite ninho com ayahuasca.
Então, a ayahuasca foi realmente mais cedo, mas o rapé, ele não é indicado para menores de 18 anos, né? Por conter tabaco, que é proibido para menores de idade. Então, a gente tem um pouco cuidado, apenas pela parte legal mesmo, porque lá nos índios não tem que seguir lei da cidade, eles aplicam mesmo. E o que que é o rapé exatamente? Ele é só tabaco ou ele tem alguma outra coisa? Certo. O rapé em si, ele é composto por tabaco e cinzas de árvores. Você faz uma fogueira sagrada, coloca fogo naqueles paus de uma determinada árvore e colhe as cinzas. As cinzas que sobrar, você peneira, vai ficar uma coisa mais fina. Aí você mistura com tabaco. E Esse é existem, o então, rapé. tipos diferentes de tabaco, então. De tabaco existem muitos tipos, mas o tabaco mais usado para fazer o rapé é o tabaco mói, que é um tabaco que tem uma nicotina 10 vezes potencializada do que o tabaco comum que a gente conhece. O tabaco mói, ele é conhecido como mapacho também, é da mesma família, então ele é um tabaco potencializado. Então, basicamente, o rapé, cinzas de árvores e tabaco pilado, você bate o tabaco no pilão quando ele está bem sequinho e fica um pó bem fino. O rapé tem que ser bem fininho mesmo. E a variedade das cinzas também muda o tipo de rapé ou isso tanto faz? Muda. Por exemplo, aqui eu tenho um rapé de pitaíca. Pitaíca é o nome de uma árvore lá do Acre. E tem um rapé de pau-pereira, que são duas árvores diferentes. Esses dois rapés, eles contêm tabaco, como a maioria dos rapés. E o que só muda é a cinza. E um é cinza de pau-pereira, outro é cinza de pitaíca. E a experiência é diferente? Sim. Fala um pouquinho para a gente, então, dos tipos que tem. Olha, dentre as várias finalidades do rapé, as que mais se destacam é o descarrego. Ele tem o potencial de liberar aquela energia pesada. Sabe quando você chega no final do dia, tá carregado, tá tenso, tá com aquela energia pesada? Você toma um rapé e fica light, fica relaxado. Ele dissipa, libera, que é uma característica do rapé Tsunu. Já o rapé feito de outra cinza, que é o murici, ele já vai trabalhar de outra forma. O murici não tem a medicina de liberar energia. Ele leva para cima. Então, ele tira a gente da cama quando a gente está preguiçoso. Só você tomar um rapézinho murici que você vai ficar disposto na hora. É também um rapé usado para curar depressão, pessoa que está apática para baixo. Ele dá esse despertar, sabe? Os rapés, em geral, têm essa característica de impelir a pessoa a sair da estagnação, a não ficar parado. Então, para a pessoa que está na zona de conforto, com procrastinação demais, o rapé é excelente. Ele entra ali e dá um impulso para a pessoa sair do lugar mesmo. Ele mexe na psicosfera da pessoa, influi nos pensamentos e vai criando uma nova realidade para a gente. Sobre a história, isso começou entre os índios. Aí, assim, contextualizando, como que era o uso dentro dos grupos indígenas e como que isso chegou para nós ocidentais, para a cultura ocidental? Sim. Para nós, os nauás, como eles chamam, é o homem branco, não índio. Quando os portugueses chegaram no Brasil, como eu falei, eles deram de cara com os índios usando o rapé toda hora, e eles ficaram impressionados, nunca tinham visto aquilo. Curioso que na época era o rapé cheirado, não era soprado, porque desse rapé ele é soprado, com esse instrumento aqui chamado curique. Você coloca o rapé assim e sopra. Então é uma aplicação bem mais forte. Então, naquela época, era uma aplicação na mão. E aquilo foi até levado para a Europa, daí propagou muito, ficou muito famoso, mas só com esse uso mais corriqueiro, mais cotidiano. O uso sagrado, ritualístico, ficou preservado realmente com os índios. Então, depois de tudo isso, o rapé já tem sua história e ficou conservadinho lá com os índios.
dentro dos nauás, que somos nós os brancos, deturpou um pouco, né? Virou o rapé de latinha, que a gente vê aí em qualquer mercado de esquina. Aquele, frisando, não é um rapé sagrado, como nós, não é um rapé indígena, é um rapé urbano feito por brancos, sem respeito e finalidade ritualística nenhuma. Então, o rapé indígena, de que a gente está falando aqui hoje, é o rapé feito nas aldeias, não é aquele de latinha. Aquele de latinha até faz mal, não recomendo para ninguém. Então, o rapé vem crescendo muito no meio urbano devido a ele dar certo muito com a ayahuasca, que a ayahuasca já é famosa. Eu acredito que todo mundo aqui conhece a ayahuasca, né? Sim. Conhece, sim. Eu acho que a gente já entrevistou, inclusive, para você que está assistindo a gente agora, depois a gente tem uma tagline só de enteógenos. Então a gente já entrevistou juremeiro, ayahuasqueiro. Então, isso a galera está familiarizada. É o rapé que é a novidade aqui. Pô, que legal. Então, junto com a ayahuasca, o rapé é muito bom. Ele é muito benéfico. Quando a gente está na força da ayahuasca, o rapé encaixa muito bem. Eu costumo brincar que é Romeu e Julieta. Casa bem demais. Então, devido a isso, o rapé tem expandido muito. Antes ele era, há 10, 15 anos atrás, era só lá na aldeia que tinha. Agora aqui com o xamanismo urbano, né, os rituais mais na cidade, está sendo muito propagado por causa dessa ligação muito boa que ele tem com a ayahuasca. Você falou de rituais. Quais rituais são associados ao rapé? Como que é feito? Como que é a ritualística urbana e indígena? Qual a diferença das duas? Para vocês terem uma noção de como é o ritual, como é sagrado, como é ritualístico o rapé, para os índios, antigamente era tomado só pelo pajé da tribo. O pajé de uma tribo, ele é o xamã, o cara que tem visão extrafísica, percepção extrafísica, ele é o pajé. Então, só ele que consagrava o rapé, antigamente, para ter mais conexão espiritual, para conversar com os espíritos, para expandir a consciência. Hoje já é todo mundo. Então, essa propriedade que eu falei do rapé de expandir a consciência é até uma das coisas que está dando essa fama toda para ele. Porque o rapé em si, ele é um enteógeno. Ele, assim como a ayahuasca, ele expande consciência. Às vezes, quando é um rapé muito forte, acontece até de ter migrações, a gente vê formas geométricas, imagens, pode ter insights sobre a vida, que são as famosas mirações, né? São mais comuns nos rituais com a ayahuasca, mas com o rapé também acontece. Quando é uma rapelada muito forte, né? Eu tenho uma questão. Você falou sobre a cerimônia para a criação do rapé, que ela é importante, não é só uma coisa mecânica, mas tem um processo espiritual envolvido na produção. E eu ouvi uma vez uma entrevista falando de uma dieta dos 21 dias para quem quer começar a usar o rapé. Isso ainda é usado? Isso existe mesmo? Se você puder explicar isso para a galera, como é que funciona, o que é e a importância, seria interessante. Essas dietas são muito usadas pelos indígenas para tentar conservar o ensinamento, a tradição do rapé viva, para dar uma peneirada no pessoal que vai sair soprando rapé por aí nos outros. Então, eles colocam a premissa de para você soprar rapé em outra pessoa, você tem que ser iniciado por alguém com outorga para isso. Aqui no caso do Rapés Bem-Te Vi Arco-Íris é o Alexandre Wab e a Gislaine Regis, que são nossos canais, eles têm mais contato espiritual, então eles conseguem ver quando uma pessoa está com a postura adequada, quando ela está com a conduta reta o suficiente para ser um rapeleiro, para ser uma pessoa que vai soprar nas outras. Então, só quando a pessoa estiver no eixo que ela vai poder sair soprando o rapé por aí. Então, é uma forma de conservar a tradição, né? Não é qualquer pessoa que vai poder sair soprando o rapé por aí. E quem não quer soprar nos outros, mas quer só para si mesmo? A pessoa pode usar em qualquer momento? Ou tem alguma ritualística, alguma preparação, algum setting que a pessoa tem que seguir para fazer de um jeito certo? Sim. Para a gente se auto-aplicar, né, com o Coripe,
que é esse instrumento aqui que eu mostrei para vocês, a gente sopra na gente mesmo, né? Já com esse instrumento aqui, que é o tepi, a gente sopra em outra pessoa. Olha só. A pessoa coloca o nariz aqui e eu sopro nela. Então, a pessoa pode sim, para se auto-aplicar, não precisa de iniciação. A gente tem vários vídeos instruindo a pessoa como fazer o ritual, como preparar o local na casa dela, né? Quais são as premissas? Esteja num local limpo, sem barulho, onde ninguém vai te incomodar, organizado. Sujeira nem pensar, como eu falei, porque sujeira traz coisa negativa. Então, se a gente vai expandir o nosso campo, abrir nossa consciência usando a medicina do rapé, a gente tem que estar, no mínimo, num local limpo. E as instruções sobre quantidade, quanto de rapé colocar, até mais para o final aí, se vocês quiserem, eu faço uma aplicação prática aqui para vocês verem ao vivo. Beleza? Por mim pode fazer agora. Pode ser? Você que Se não- escolhe. Pode. Acho que o máximo que vai acontecer é eles desmonetizarem esse vídeo, talvez. Eu não sei como é que o YouTube, se eles são frescos disso, mas eu não me importo. Fica no Não, Vimeo. com rapé não tem problema, não. Eu achei interessante depois. A gente deixa para o final, assim. Ou você quer Beleza. ir falando da tua experiência enquanto está no efeito? Eu acho que talvez seria legal isso. O Eu ia te efeito é perguntar, eu achei imediato? super interessante essa ideia de que você precisa ser iniciado, né? Então existe uma cadeia de que tipo de atributos que o índio procura em alguém para poder iniciar alguém? O que a pessoa tem que ser? Então, existe uma doutrina? O que ela precisa demonstrar que ela tenha para poder ser iniciada? A nossa premissa que a gente usa é conduta. É aquela velha frase, falar até papagaio fala, né? Mas agir corretamente é só aqueles que são de verdade mesmo. Então, a gente analisa a conduta da pessoa. Se a pessoa tem conduta reta, se ela fala a verdade, se ela faz o bem, se ela ajuda o próximo, se tem um coração bom. Tudo tendo como princípio, como norte, o princípio do amor. Tudo é norteado pelo amor, dentro do xamanismo. Então, não é assim, eu chego aqui, compro um curso de soprador de rapé por, sei lá, X reais, faço o curso online e já posso sair soprando. A pessoa tem que participar do grupo para poder ser reconhecido como soprador, é isso, né? Isso, ela tem que procurar uma pessoa com outorga espiritual, que a gente fala. Que é que uma pessoa que recebeu essa permissão dos mestres, né? No caso, o Alexandre Wabi, que é a pessoa que pode iniciar os outros, ele recebeu essa permissão através do mestre Bentivi Arco-Íris, que é o mestre do rapé, que, aliás, tem o nome do nosso rapé, é o nome dele, Rapés Bentivi Arco-Íris. O mestre Bentivi, através da Gislaine, incorporou na Gislaine Wabi, que é a nossa canal de incorporação, e através dela falou com ele, deu essa outorga para que ele pudesse iniciar as pessoas no rapé. É isso que eu ia Já te a perguntar, pessoa que porque o uso do tabaco a gente sempre vê assim entre os indígenas que tem a ver com mediunidade, com contato com o mundo espiritual. E eu queria te perguntar se o rapé ele tem alguma influência nisso. Se o rapé pode trabalhar o campo espiritual também, Isso. a maior finalidade do rapé é espiritual. Eu costumo falar com os meus amigos que não tem como você explicar como que é o ritual de ayahuasca, só a pessoa indo lá. Faz um de rapé, a gente até tenta. Mas o que eu recomendo, meus chás? Eu tenho costume de falar, chá, já expliquei para vocês, né? Amigo do coração, uma pessoa muito querida. É só você tendo contato realmente com a medicina mesmo, que você vai conseguir saber o que é realmente o rapé. Qual foi a sua pergunta, Tiago? Perdão? Se o uso do rapé tem alguma influência assim no contato com o mundo espiritual. Ah, sim. Ele é usado com Aliás, esse objetivo. tem sim. O rapé Kumaru, aliás, é um rapé especificamente para ter contato espiritual. Ele é um rapé de percepção de outras dimensões. Como eu falei, né? Pode ter mirações, se a gente ficar num estado meditativo, pode ter contato espiritual, se a pessoa tiver uma boa mediunidade, for sensitiva, ela costuma sentir o contato. Então, ele expande, ele abre nosso campo espiritual.
E esses rapés que tem DMT, por exemplo, o Yupu, tem outros nomes também, eles são legalizados ou eles são proibidos? Cara, o iopo, ele é legalizado sim, mas é uma questão muito séria, que o pessoal chama o iopo de rapé. Iopo não é rapé. Iopo é uma outra medicina que não pode ser soprada dessa forma que sopra o rapé, porque ela é muito forte. O iopo, quando é soprado no nariz, a pessoa expande totalmente, como se ela estivesse na força da ayahuasca. E dá corpo mole, a pessoa sente vontade de vomitar, a maioria das vezes vomita. Sim. Então, com o iopo, tem que ter cuidado. Com as medicinas que tem DMT, tem que ter É outra cuidado. viagem, né? É outra. Fantástico. E rapé Então, vicia? Boa. Vicia, sim. Ele tem nicotina, mas ele vicia se você não tiver o seu centramento, não tiver a sua base, o seu eixo para onde voltar. O que a gente recomenda, os indígenas recomendam, é o uso 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Ao acordar, para você ter disposição para começar o dia, para trabalhar, e realmente é muito bom para isso. E ao final do dia, como eu falei, para liberar. Isso falando cotidianamente, né? Dentro de ritual é outro uso. Sim. Quando a gente usa cotidianamente o rapé, ele tem mais finalidades físicas, como disposição, como eu falei, ficar mais ativo. Já dentro de um ritual, a gente usa o rapé só com finalidade espiritual, para expandir mais ainda a força. E como é que são esses rituais? São rituais de ayahuasca. A gente consagra a ayahuasca, lá quando a gente já está na força, a gente toma o rapé. E como eu falei, eles casam muito bem. O rapé, quando entra na força da ayahuasca, é uma flecha certeira, assim. Sua consciência vai para onde tem que ir mesmo. O Jefferson Grande, ele fez uma pergunta aqui. Tem algum que tem a ver com cura física? Algum tipo de rapé que tem a ver com cura física? Ou só a cura espiritual? Tem sim. O rapé, ele age no físico, no espiritual, no mental e no emocional. Então, ele é um tratamento integrado, ele engloba tudo. No físico, eu já vi pessoas chegarem lá na nossa casa, no cais, sem mexer a perna. Não mexia mais a perna. Estava dobrada a perna da senhora e não mexia mais. A gente deu rapé canela de velho para ela, que tem essa finalidade de curar artrite, artrose, doenças nas juntas. Rapaz, a mulher foi uma cura miraculosa. A vida toda ela estava sem andar mais. Com o rapé ela conseguiu restabelecer esse movimento. E essas curas desse tipo viraram coisas cotidianas assim para gente. Para gente que está na frente de um grande empreendimento de rapé, né? A gente vê muito depoimento do pessoal agradecendo. Nossa, minha irmã que tinha essa tal doença crônica, fibromialgia é uma doença que cura muito com rapé também. Então, são muitas as pessoas gratificadas também pelas curas físicas do rapé. Você falou de fibromialgia, a Pri vai pedir para eu perguntar, mas qual é a erva que eles usam? Como é que é esse procedimento? A pessoa com fibromialgia fica com dor o tempo inteiro, né? Aí o rapé faria o quê? Ele diminuiria essa dor? Porque assim, tem muito tratamento que o pessoal tem feito com óleo de cannabis. O efeito é mais ou menos o mesmo? Como que funciona? Não. O cannabis é tão suave, cara, é gotinha, e mesmo quem não tem fibromialgia, eu cheguei a experimentar já algumas vezes, ele dá uns sonhos lúcidos absurdos, assim, a viagem dentro do sonho fica fantástica com o óleo. Com o rapé, como é que funciona? Isso aí você vai cheirar antes de dormir, quando acorda? Dosagem como remédio? Como é que é esse processo? O rapé, ele não tem o mesmo tratamento que a cannabis. A cannabis, ela vai abrir um pouco mais a cabeça da pessoa, o campo espiritual. E, como você falou, né, do óleo, a cannabis tem propriedades realmente curadoras para tratar a pele da pessoa. O rapé não tem. O rapé, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma limpeza na sua psicosfera. Porque essa doença que está somatizada,
no corpo da pessoa, ela vem de algum lugar. Ela não tem... O corpo não é um fim em si mesmo. Se uma doença está somatizada no corpo, ela vem do espiritual, ela vem do mental. São pensamentos ruins, energias negativas que vão somatizando uma doença. Então, o rapé ele vai limpar isso. Aquilo que está sujo, a sua psicosfera, a sua, como o Jung fala, o seu campo mental, que é onde está o conglomerado de todos os pensamentos. A média dos pensamentos que você tem está tudo aqui. O rapé vai dar uma limpada nisso e dessa forma vai refletir no físico. Então é algo realmente miraculoso. A gente fica de boca aberta com as curas que acontecem, porque é realmente incrível. E não tem uma explicação assim científica. Embasamento científico não tem. A única explicação é espiritual mesmo. Eu tenho mais algumas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando. Você disse que os portugueses eles encontraram rapé com os índios assim que chegaram, levaram para a Europa, mas é um outro tipo de rapé, não é o rapé espiritual. O Ricardo Papa está querendo saber se esse rapé espiritual ele é praticado fora do continente americano, Europa, Ásia, por aí afora, até na América do Norte. O transporte do rapé é um pouco complicado para fora do país, porque ele é fabricado massivamente aqui no Brasil, ali na região do Acre, né, onde fica a maioria dos índios, está concentrado mais ali. Mas fora do país, ali para a Europa, tem bastante centros ayahuasqueiros crescendo. Eles estão fazendo bastante excursões com os indígenas, levando os jovens, os chamados tchanás, que são os tocadores de violão. Os índios agora conheceram o violão, acharam o máximo, e estão aí levando para o mundo todo essa arte que está encantando todo mundo. E então, me conta pra gente... Termina, desculpa. Na Europa é muito comum, sim, apesar do transporte ser um pouco complicado. E uma outra a minha pergunta é o seguinte, você comentou, antes da nossa gravação começar, a gente perguntou se achava rapé no Mercado Livre, e você falou que infelizmente sim. Então, isso vai com a pergunta que o Fred Jazz mandou aí para a gente, que é o seguinte, como comprar rapé de qualidade? Que cuidado que a pessoa tem que ter quando for adquirir um produto desse? É conhecer o grupo de quem você está comprando, você saber que tem pessoas ali por trás, tem que ver o rosto das pessoas, sentir na energia, porque, cara, tem muita coisa. Eu já vi pessoa comprar rapé e vi um potinho de cal. Então, em todo lugar tem malandro, né? Então, o pessoal tem que ficar esperto. Procura rapé de boa procedência. Se no site ou no Instagram não tiver o rosto do pessoal, não compra, porque é grande chance de ser furada. E qual seria um bom rapé para começar, para quem nunca experimentou? Então, a gente, aqui dos rapés aqui da UCAI, a gente fez o rapé Mãe Divina, criado pelo Alexandre Wab. Ele é um rapé feito de flores, então ele é muito leve. Então, para o pessoal que está iniciando, a gente sempre recomenda ele, que vai ser uma experiência mais tranquila. A primeira vez vai ser suave, tem que ser suave, né? Quando a pessoa acaba tomando um sopro forte logo de primeira vez, ela geralmente traumatiza e não quer ver rapé nunca mais na vida dela. Já estou me imaginando nessa situação, assim, que já me dá uns tremelique aqui. Por isso que nas primeiras vezes tem que ir de leve, só para você sentir a experiência, ver se você vai se dar bem com o rapé. Então, o rapé Mãe Divina é excelente para iniciar. Mãe Divina. Esse Legal. grupo de vocês, vocês vendem rapé também ou não? Sim, vendemos sim. Vende online, tem loja, tem alguma coisa assim? A gente tem o nosso site, rapésagrado.com. É uma das maiores do Brasil hoje, é a nossa. Ah, tá. E a origem é vocês que fazem? Vocês compram do Acre, sabem como que é feito? Então, a gente faz a ponte entre os indígenas e as pessoas da cidade, de que forma? Mantendo contato constante com os chais. São 7 pajés diferentes que a gente conheceu lá do Acre, que fornecem o rapé para a gente. Então, o contato com eles é difícil, por isso que
não é fácil o pessoal estabelecer contato direto com eles, porque é muito difícil mesmo. O transporte lá é mais só barco de aldeia para aldeia. Então, a gente só compra de pajés consagrados e fornece a medicina diretamente para eles, uma medicina super fina e super de procedência. Somente. Você comentou o sopro forte que a pessoa pode receber assim e tomar um susto no começo, e parece que existem vários tipos de sopro diferentes, né? Tem o sopro do beija-flor, o sopro da sucuri, não sei direito os nomes. Você quer falar um pouquinho para a gente quais os tipos de sopro que existem e como eles são, qual a diferença entre eles? Sim. Por exemplo, para uma pessoa que está iniciando agora, é bom um soprinho de beija-flor, que é um soprinho leve. Olha só. É só um pouquinho. Já para uma pessoa experiente, a gente pode dar um sopro da jiboia, que é um sopro longo. Ele imita o bote da jiboia, é assim. E no final ele dá uma pegada. Ó. No final ele pega. Então existem vários tipos de sopro, mas o que a gente recomenda para o pessoal que está iniciando? Sopra com seu coração. Não fica tentando fazer sopro da jiboia ou do lobo. Faz o sopro do seu coração. A gente classifica os sopros em fraco, médio e forte. Isso é tudo que você precisa saber sobre os sopros. E tem um instrumento para autoaplicação. Assim, nesse mundo nosso corrido, a gente está no meio de pandemia, esses negócios, às vezes não dá para ir para um centro para ficar fazendo esse negócio. Nesse site de vocês tem um instrumento para autoaplicação? Vocês recomendam algum tipo de rapé? Comece com esse, depois você pode passar para esse tem essa finalidade? Como que é? A gente tem uma escala de rapés mais fracos para os mais fortes. Então, a gente fala para o pessoal que está aí começando, ir lá no comecinho mesmo, pegar os rapés mais leves e ir subindo gradativamente. Lá no site, a gente também tem disponível os curipes, que é o instrumento de autoaplicação, que a gente pode fazer na nossa casa, tranquilo, para dar o primeiro passo aí na caminhada para a medicina. Ah, tá. Deixa eu fazer uma pergunta de curioso. Você comentou que o Mãe Divina é o bom para começar, assim, mas qual que é o rapé mais pesadão, assim? Qual que é o AC/DC dos rapés? Cara, tem dois dos que a gente já conheceu até hoje. O primeiro é um de Samaúma, e é uma coisa curiosa, porque foi só uma cinza específica de Samaúma que veio da floresta, que foi aquele fortão, que a gente nunca viu igual. Os outros já não vieram desse jeito, entende? Porque varia muito. As coisas da natureza variam demais. Então, o rapé de Samaúma, ele é muito forte. A pessoa costuma, se for muito forte o sopro, pode vomitar, pode dar tremedeira, suadeira. Então, a gente recomenda ele para o pessoal que já está lá na frente. Se uma pessoa que está começando a tomar ele, perigoso. Por falar nisso, eu tenho duas perguntas aqui que eu vou juntar numa só, né? Que o Fred fala assim, falaram da escala seria legal, né? Que ele abriu o site e viu que a oferta é bem legal e diversa. E o Ricardo perguntou assim, no uso terapêutico a receita é feita sob prescrição de um pajé ou é possível criar algo parecido com um floral? Daí eu vou juntar essas duas perguntas, né? Então, se o cara chegar no teu site e abrir, vai ter lá, tipo, 50 tipos diferentes de rapé. O cara vai ficar perdido. Então, como é que ele faz? Ele consegue até entrar em contato e perguntar assim, por onde eu começo? Ou tem assim, esses aqui são mais recomendados para começar e tal. E aí a pergunta do Ricardo, no terapeuta tem como falar com o pajé, alguma coisa, e ele te recomendar algum tratamento? Como é que funciona a parte de tratamento do rapé? Sim, lá no site a gente coloca na descrição de cada rapé para que ele serve. Então a pessoa vai chegar lá procurando o que ela está buscando. Se ela está precisando ser uma pessoa mais centrada, ter mais foco, mais centramento no objetivo, ela vai achar um rapé lá que tem esse benefício, entende? Então, não é necessário procurar um pajé ou uma pessoa consagrada para você saber qual rapé você precisa. É só você ter a autoconsciência mesmo, saber o que você está buscando, qual a cura que você quer, que vai bater com alguma descrição lá dos rapés. Ó, você comentou com a gente o Tsunu, Murici, Cumaru, Canela de Velho, e o Pô, que não é rapé,
Mãe Divina, o Samaoma, que é o mais forte. E agora eu quero saber qual que é o seu favorito. O meu favorito chama Bachauá. Por É que um que ele é o rapé favorito? Como? Por que que ele é o seu favorito? Então, ele é um rapé da etnia Varinauá, lá do Acre, e ele dá um centramento, assim, surreal. Eu sou um cara que se me deixar, eu fico o dia todo meditando com a cabeça na lua. Então, ele dá uma aterrada sensacional, te traz para a presença, para o aqui e agora, sabe? Então, ele encaixou muito bem com o que eu busco, entende? Perfeito. Mas para outra pessoa, ele pode não ser o melhor. Para quem está muito centrado, vai precisar do oposto. Qual que é o oposto disso? Olha, o oposto do centramento, acredito que vamos tratar como introspecção. O oposto da introspecção é a disposição física. Então, o rapé para disposição física, para muita energia, é o murici. Rapé que ele é usado no tratamento para depressão, né? Quando a pessoa está apática, toma rapé murici que desperta e sai do lugar. Para acordar, para tomar de manhã, né? Tem uma pergunta do Guilherme aqui. Rapé sem tabaco funciona igual? Pelo que você falou, rapé tem que ter tabaco. Existe alguém vendendo rapé sem tabaco, alguma coisa assim? Existe. Os rapés, são muito raros, por sinal, os rapés sem tabaco, só com ervas. São algumas ervas que os índios não revelam qual é. Eles não falam. Mas é um rapé que ele é verdinho. Ele é conhecido como rapé verde, que é o chamapurinã. Ele não contém tabaco. É uma das raras exceções. E tem lá no E site esse de rapé verde vocês? tem algum objetivo, alguma função específica que os índios usam? Diferente dos outros rapés? Esse apurinã, ele é um rapé de uma tribo específica que só tem esse rapé. Então é um caso muito à parte. Cada etnia, de cada canto do Acre, eles descobrem a medicina de um jeito diferente. É impressionante. Marcelo, você se mutou e esqueceu de desmutar. Eu fui dar umas tossidas aqui, que eu fico imaginando esse negócio do rapé, eu já fico nervoso, assim. Mas o Robson acabou de chegar, ele ia perguntar alguma coisa se nosso colega do Japão, né, do Meio Japão, chegando agora. Salve, pessoal. Como é que é o rapé aí no Japão? Rapé no Japão? Existe alguma coisa também nesse de cheirar, cara? Agora eu fiquei nervoso, eu fiquei imaginando. É que o Mar falou que ele ia fazer uma demonstração pra gente, né? Eu já tô meio nervoso. Queremos ver. E a gente vai desafiar o Marcelo a usar o rapé também, depois e falar como é que ele se sentiu. Vamos ver, vamos ver. Isso. E tem que ter o Samaoma. Começar com Mãe Divina, vai. Mãe Divina, né? Mais práticozinho. Então, aqui, ó, o Ricardo Paulo perguntando, podemos considerar mais uma magia do elemento ar, né? Se bem que ela é feita de cinzas, né? Ela vem do fogo direto, né? Tem que fogo. queimar. E o tabaco vem da terra, né? O tabaco vem da quatro terra, né? Ele elementos. junta os 4 elementos ali na pegada. O rapé, ele integra realmente os 4 elementos, mas a gente trata ele como uma medicina de fogo, porque ele tem o poder da transmutação, além de ter a questão das cinzas, né? E ele pergunta assim, se pode acrescentar algum outro tipo de cinza no rapé. Você compra um rapé e, não, quero colocar essa cinza aqui também. Fazendo uma adulteração, uma mudança, é possível fazer isso? É possível, mas a gente não recomenda que as pessoas façam em casa, porque tem que ter um vasto conhecimento, né? Mas é possível sim. Inclusive, a gente tem um rapé 7 cinzas, o nome dele é rapé 7 cinzas. E como o próprio nome diz, ele tem 7 tipos de cinzas diferentes dentro dele, dentro de um rapé só. Então, ele é um rapé muito polivalente, que trata várias áreas da pessoa. É o centro do rapé. Sim.
Maravilhoso. Você Então, vai fazer vamos a lá, demonstração vamos fazer a agora? demonstração. Vamos ver. Vamos lá, então? Você precisa, ele vai, tem como um cachimbo que vai socar, vai mostrando como é que é a Mostra parte, tudo. explicando, né? Vai, mostra tudo. Fazer a apresentação certinho para você. Para uma pessoa que está iniciando, o que ela vai precisar? Papel higiênico. Só. Depois que o rapé é aplicado, sai um muco preto, marrom do nariz, que é o rapé. Quando é soprado, ele solta bastante muco. Então, sai muita coisa. É bom ter até um saquinho, às vezes, é bom. Para a gente cuspir, etc. Ó, eu vou usar o rapé Pau Pereira. Ele é um rapé de liberação. Rapé que vem lá dos Yawanawás. Aí você coloca um pouquinho. Ó, coloca um pouquinho aqui na mão. Opa. Aí com o coripe, a gente vai dar uma amassadinha aqui nele, ó. Já tira todas as bolinhas e coloca metade para soprar em uma narina. O rapé tem que ser soprado nas duas narinas sempre. Isso é importante frisar, porque às vezes a gente sopra na primeira narina e o cara quer sair correndo. Fala, não, meu irmão, tem que ser nas duas. Você consegue sim, você é forte. Então, nesse momento, depois que a gente colocou o rapé no coripe, a gente sugere um momento de introspecção, a gente dá uma meditada, intencionar para que a gente quer esse rapé. As pessoas que tiverem afinidade com alguns guias podem invocar nesse momento, seja qual for a crença. Então, saudamos as direções norte, sul, leste, oeste, cima e embaixo ao centro. Ó, puxa igual quando você for entrar na piscina. Puxa e prende o ar. O pessoal de primeira vez vai sentir muito aqui da cabeça, parece que arranca o tampo. Sua conexão espiritual está aberta. Aí, após a aplicação, automaticamente você vai querer ficar quieto. Não precisa nem instruir isso para você. A gente, quando vai com mais tempo da medicina, a gente vai ficando mais cascudo. Vamos fazer assim, fica quietinho enquanto o Marcelo vai explicar para a gente o que é o Projeto Mayhem e como que a pessoa participa dele. Então, o Projeto Mayhem é um projeto de curiosos e estudiosos de ocultismo, né? Então, ele surgiu nos tempos de Orkut, com a galera que estava querendo entender o que é esse mundo aí ao redor, né? E esse projeto dessa entrevista, eu, o Tiagão, o Rodrigo, o Robson, hoje não está nem o Ulisses e o Thales, mas a gente começou tentando juntar gente, especialistas em diversas áreas, para apresentar para vocês a diversidade do mundo espiritual, né? Então já passou aqui pelo programa desde padre exorcista até satanista demonólogo, né? A gente já juntou de budista até celta, de mestre maçom até Rosa Cruz. Então tem aí 270 entrevistas para vocês acompanharem, né? E o legal daqui é que a gente junta, faz um monte de financiamento coletivo para traduzir, publicar livros de ocultismo em português. Nós temos um conjunto com o Morte Súbita, com o Espelho de Circe, com a Eclésia Babylon, com a Abadia de Hetero, com os textos para reflexão. A gente vai criando
material, né? Textos, a gente vai pegando autores e escritores e traz essas publicações, e de 3 em 3 meses a gente tem a revista Hermetismo, que é o nosso equivalente brasileiro do Equinox, né? São os melhores textos para a galera que quer aprofundar em determinados assuntos, né? Então, se você ficou curioso, quiser fazer parte, dá uma olhada, catarse.me/TDC. Né? E o Omar está se recuperando lá. Então, Thiago, me explica aí também o que Morte Súbita, o nosso irmão gêmeo malvado, como é que funciona, como é que surgiu? O Morte Súbita surgiu como um livro das sombras coletivo que a gente colocou na internet. E aí foi crescendo, aparecendo mais gente, outras pessoas entraram, outras saíram, e está lá até hoje como um labirinto e um cemitério de certezas para a pessoa buscar o que ela está procurando ou se perder um pouco mais. Quem quiser acessar e conhecer é mortesubita.net. Nós estamos no ar desde 1996 e está todo mundo convidado para conhecer e, se gostar, apoiar a gente também. Maravilhoso. Como é que você está? Vamos ver se o Omar já Vamos lá. Tiago, você sabe o nome do site dele? Para falar de novo aí para o pessoal? Já vai estar descrito aqui na descrição do vídeo também. Marcelo, você comentou alguma coisa sobre rapé aqui no Japão? Eu descobri que rapé não tem, mas tem muito uso de ervas pela comunidade Ainu, que é a comunidade indígena japonesa. Sim, existem indígenas do Japão. E eles fazem bastante uso de ervas, e algumas até bem comuns. Esse mesmo esquema, o Marta explicou para a gente que eles queimam as árvores com a cinza da árvore, né? E aí junta com tabaco e cheira. Né? Cheira, acho que não é o termo certo, né, Omar? É soprado. Soprado. Depois eu vou tomar aquelas piau que nem você vai chegar para o paraquedista e falar que vai pular de paraquedas, o cara te dá um tapa na cabeça. Né? Quem quiser conhecer é rapésagrado.com. Lá tem todos esses exemplos aí que o Omar passou para a gente e vários outros também. Inclusive instrumentos de aplicação, é bem bacana. Omar, você já está ok para responder mais uma perguntinha? Sim, tudo tranquilo aqui. Tudo bem. É uma pergunta que eu achei bastante importante, que quem colocou aqui foi o Jefferson. O rapé tem alguma contraindicação? Além dos menores de idade, tem alguém que tem alguma doença, sei lá, respiratória, alguma condição física que não se deve usar o rapé? Sim, tem o pessoal com problemas respiratórios, asma principalmente, a gente vai com mais cuidado. Mas pode sim, aliás, o rapé até ajuda nessa questão. A única contraindicação certa mesmo é mulheres grávidas. Porque o rapé, ele pode provocar vômitos. Geralmente, quando o rapé desce para a garganta, é algo que a gente diz que não é necessário, mas é muito comum. E esses vômitos provocam contrações abdominais muito fortes, que podem provocar o aborto nas mulheres grávidas. Não pode. E fora menores de idade, por conta do tabaco, a gente já mencionou. Pô, isso é interessantíssimo. E agora também vou fazer a última pergunta, que a gente já está quase chegando no finalzinho, mas eu queria a tua opinião pessoal, Omar. A gente pergunta para, geralmente, a galera da Quimbanda, da Umbanda, dos grupos, das ordens religiosas e tal, mas qual que é a visão da galera dos índios, né, e dessa cultura que você falou, trouxe para a gente hoje, do rapé, sobre o mundo espiritual, né? Como é que funciona? O que acontece depois que a gente morre? Na opinião, assim, única e exclusivamente pessoal, né? A gente brinca que é como se fosse um bolão, né? Do Mayhem e do Morte Súbita, que aí cada pessoa religiosa falou a sua opinião, e aí quando a gente morrer, a gente vai descobrir quem ganhou, né? Então, a gente aqui, como eu falei, a gente é universalista. Então, a gente não segue religião nenhuma. A única direção, o nosso norteador, como eu falei, é o amor. A gente segue o amor e o que tiver ressoando de coração para coração, a gente considera como certo, né? Então, sobre a crença pós-vida, a vida continua. Na minha visão, afinal, a vida começa. Depois que a gente morre, vai ter depois, se a gente não precisar mais encarnar, vai começar a trabalhar espiritualmente,
ou poder encarnar novamente aqui na Terra como um missionário já, não como uma pessoa que vem mais para aprender, para sofrer, para bater cabeça, para evoluir pela dor, mas como um missionário, uma pessoa bem centrada que vem para ajudar o próximo. Então, a nossa doutrina é reencarnacionista. A gente acredita mesmo na reencarnação. A gente tem o privilégio, né, de ter esse contato com os mestres. Como eu falei, a Gislane Wabi, que é a nossa canal, ela tem é uma médium, uma das maiores médiums do mundo. Então, é um prazer, assim, um privilégio a gente ter esse contato com ela e poder conversar diariamente com os mestres através dela, como se fossem nossos amigos, sabe? Então, é muito sagrado e eles nos passam toda essa doutrina que a gente repassa para vocês. Se vocês quiserem acompanhar até no Instagram, tem bastante conteúdo por lá. @expansão infinita. Lá é o Instagram da nossa casa, o Kai. Maravilha. Eu vou colocar tudo, vai estar, o Thiago vai juntar aqui e para você que está acompanhando a gente, está aqui na descrição todos os links para você encontrar isso daí. Galera, acho que foi massa, né? Foi muito Dá bom. uma sensação. Olha, eu tô com só uma última pergunta antes da gente finalizar. A Ana Paula Fernandes, ela perguntou assim, falou que não pode aspirar, né? Pelo menos os que vi aspirando por acidente, no momento do sopro passa muito mal. Tem alguma coisa a falar sobre isso? Alguma tribo aspira rapé? Explica qual que é a diferença desse assoprar e esse aspirar. Quando a gente aspira o rapé, até acidentalmente, como ela falou, o rapé vem direto para a garganta. Que é alguma relação entre os canais aqui nessa vida, na via otorringular oncológica, né? Nariz, garganta. Então, quando a gente cheira, ele vem direto para a garganta. Então, é cheirar e vomitar. Por isso que ele é soprado. Quando ele é soprado, a via da garganta está mais fechadinha. Então, ele vai direto, vem aqui, até aqui no limite da área nasal. Não sobe para a cabeça, como muita gente pensa, não vai para o cérebro. Aqui na mucosa nasal, ele é absorvido e vai para o sangue. Ah, interessante. Poxa, Mário, brigadão mesmo pela aula. Acho que foi... Vamos ver se eu tiro esse medo. A gente vai fazer um desafio depois aí, uns testes. Mas, cara, foi fantástico. Vou pegar o endereço de vocês depois, vou mandar uns rapés para vocês. Vocês moram perto? Eu estou em Belo Horizonte. Não, a gente está em cada uma. O Robson está no Japão. O Robson mora no Japão, Belo Horizonte e São Paulo. Mas eu te passo o endereço da editora Diamond e você manda para o Marcelo. Beleza, vai ser um prazer. Goiânia. Aí eu vou experimentar, vou fazer um desafio, né? A gente vai começar a inaugurar o canal dos desafios. Não, mas eu achei fantástico a explicação, toda essa parada. Hoje eu aprendi muito, cara. Mário, obrigado mesmo. E, putz, o trabalho que vocês estão fazendo é fantástico. Você ter nascido em ayahuasca, estava comentando com o Thiago antes, né? A gente acredita em um monte de coisa aqui, né? Menos em coincidência, né? Então, se você já nasceu numa família preparada para ter esse contato e tudo, cara, muito legal o teu trabalho que você está desenvolvendo aí, tua jornada, né? A gente fala muito de verdadeira vontade, né, no hermetismo, né, que é você fazer o que você ama. E dá para ver, assim, eu gosto muito de entrevistar essa galera que a gente entrevista, porque você vê o olho da pessoa brilhando quando ela fala e dá as explicações, assim. Então é alguém que realmente ama o que faz, cara. Muito, muito agradecido por hoje. Gratidão a todos, moçada. Foi muito bom, foi uma honra compartilhar esse conhecimento com vocês. E vamos seguir conectados, vamos seguir falando. Maravilha. Considerações finais, Rodrigo. Olha, deu vontade de experimentar. Deu vontade de ir lá e experimentar. Nossa, foi muito bom, aprendi bastante. Tiagão, considerações finais. Só dizer que acho que o melhor garoto propaganda do rapé não foi nem toda essa informação maravilhosa que você passou, mas a sua própria pessoa, sabe? O seu jeito de falar, o seu olhar, a sua paz, a sua tranquilidade, com certeza é um argumento muito poderoso a favor do rapé. Só gratidão mesmo. Gratidão. Maravilha. Grande Robson Belli, que hoje estava com uns probleminhas aí no Japão e tudo depois, mas está finalizando aqui junto com a gente. Vou ter que assistir de novo, né? Vou ter que assistir de novo.
Maravilhoso, gente. Omar, obrigado, galera. E você que assistiu a gente, então não esquece, segue o canal, dá like e dá uma olhada, né? Isso aqui a gente vai qualificar, né? Então tem os tags, né? Então, medicina da natureza, enteógenos e tal. E você vai ver também outras entrevistas muito parecidas. E continua seguindo a gente aí no Bate-Papo Mayhem.